Olá pessoal, estamos aqui novamente com nossas aulas de cálculo. Hoje vamos ver um pouco sobre o conceito de continuidade. Ok? Bem, aqui nós podemos ver que continuidade, nós dizemos que f de x é contínuo num ponto A se as seguintes condições forem satisfeitas, tá certo? Então, duas coisas são importantes aqui, a função e o ponto, certo? Então tem três prerrogativas para a gente poder definir se uma função é contínua ou não, certo? Então observe, f é definida no ponto A, tá certo? Então se f for definida no ponto A, então a gente tem uma função com o primeiro pré-requisito garantido. Segundo, o limite de f de x, quando x tende a esse ponto, nesse ponto A, tem que existir, tá certo? O limite tem que existir. E se ele existir, tá certo? Ele tem que ser igual a f de A, tá certo? Ou seja, parece que a terceira opção, a terceira condição, ela depende das outras duas. Se f de A existe e o limite de f de x existe, os dois têm que ser iguais, tá certo? Muito bem. Então vamos agora para alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo. A gente tem aqui f de x igual a x menos 1, dividido por x menos 1. Bem, essa função, ela claramente, ela não está definida em f de 1, tá certo? Se você olhar direitinho, f de 1 não existe, não está definido. Certo? Se f de 1 não está definido, então nós podemos dizer que pelo item 1, tá certo? Pelo primeiro, tá certo? Primeiro caso, né? No caso, pelo tópico A, né? Pelo item A, tá certo? Ele não é contínuo. Tá certo? Pelo item A, f não é contínua. Não é contínua em A, né? Então, tá tranquilo isso aqui. Agora vamos ver agora essa função aqui. G de x, tal que x quadrado menos 1 sobre x menos 1, se x for diferente de 1. E 1 se x for igual a 1. Então g de 1 existe. Tá claro aqui que g de 1 existe. Tá certo? G de 1 existe. Então a primeira prerrogativa foi cumprida. A segunda diz, será que o limite de f de x quando x tende a 1 existe? Vamos ver. Se você olhar g de x, o limite de g de x quando x tende a 1, se você substituir aqui, vai ficar 1 menos 1 sobre 1 menos 1 dá 0 sobre 0 em determinação. Então eu vou ter que fazer o que? Eu tenho que fazer o limite de x menos 1 vezes x mais 1, né? Dividido por x menos 1. Quando x tende a 1, certo? Então, nós já fazemos isso com tranquilidade. Agora observe que quando a gente substitui o 1 aqui, o limite vai ser 2. Então o limite existe, a segunda prerrogativa foi tranquila também, o limite existe. Só o único problema é que g de 1, o limite de g de x quando x tende a 1 é diferente de g de 1. Porque g de 1 é 1 e o limite de g de x quando x tende a 1 é 2.
Como eles são diferentes, essa função g de x não é contínua, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, como o limite de g de x quando x tende a 1 é diferente de g de 1, certo? Então por C, né, pelo item C, então G não é contínuo. Não é contínuo. Em 1, certo? Em x igual a 1. E aqui tem os gráficos para a gente poder fazer a nossa análise, né? Para f de x é bem claro que nesse ponto aqui ela não tem continuidade. Quando eu estudava, o professor, para facilitar a nossa compreensão, ele dizia que uma função é contínua quando a gente não tira o lápis do papel para desenhar o gráfico, certo? Então você vê claramente que aqui existe uma parada aqui, ó, porque tem um espaço, certo? Então nesse ponto aqui existe um vácuo aqui, então ela perde a continuidade exatamente nesse ponto. Já a função g de x, apesar dela estar definida no ponto x igual a 1, esse ponto ele apresenta uma descontinuidade, porque o limite de g de x quando x se aproxima de 1 é exatamente esse valor aqui, ó. Aqui é o limite, certo? E aqui o limite é diferente de f de g, né? G de 1, certo? O limite é diferente de g de 1. Vamos para o próximo exemplo. Bem, aqui a gente tem mais duas funções. A função f de x claramente não é contínua, porque f de 2 não está definido, né? F de 2 não está definido. Pronto, f de 2 não está definido. Então, claramente, ela já não passou no primeiro item, né? O item A pelo item A, né? F não é contínuo. Em x igual a 2. Pronto. Já aqui, G de 2 é claramente definida, tá certo? G de 2 está definida, então G de 2 existe. G de 2 é 3, né? Só que o limite, vejam bem, o limite de 1 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2, certo? Ele vai tender para mais infinito, né? Quando x tende a 2, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 0, né? E vai ser sempre pela direita, né? Ou pela direita ou pela esquerda, ele vai sempre, porque é o quadrado, a gente viu que quando a função, o denominador é par não, tem expoente par, ele sempre vai tender para mais infinito, tanto pela direita quanto pela esquerda, certo? Bem, mas o limite está sendo mais infinito, e g
de 2 não é mais infinito. G de 2 é 3. Então, o limite de G de x, quando x tende a 2, é diferente de G de 2. Porque G de 2 é 3, né? Tá certo? Então, a gente pode declarar que essa função G de x, então, G de x não é contínua pelo item 3, né? Pelo item C, pois o limite de G de x, quando ele tende a 2, é diferente de G de 2. Então, essa função também não é contínua. Aqui estão os gráficos, né? Observe que tanto f de x como g de x não são contínuos, porque no caso de f de x, o 2 aqui ele não está definido, aqui tem uma assíntota, né? Tem uma assíntota, então ele vai subir indefinidamente até o infinito. Infinito não é um número, tá certo? Infinito não é um número, então não existe f de 2, tá certo? Já no caso de g de x, existe g de 2, só que g de 2 é esse ponto aqui, ó, g de 2. Só que o limite dessa função está lá no infinito, nem existe, né? Como não existe, então o g de 2 vai ser diferente do infinito, tá certo? Então ela não é contínua também. Bem, vamos pegar aqui essa próxima aqui, tá? Próximo exemplo. Tá um pouco mais para cima. Vamos lá. Observe. Aqui eu tenho f de x igual a uma função por partes, onde a primeira parte diz que x dividido pelo módulo de x, se x for diferente de zero. Se x for igual a zero, a gente vai usar esse módulo aqui, esse resultado aqui, x igual a zero. Então, o tópico A está satisfatório, né? Porque a gente tem f de 0 igual a zero, tranquilo, existe, é igual a zero. O tópico B, ele diz o seguinte: existe o limite da função f de x quando x tende a zero? Bem, para a gente ver isso, a gente precisa ver o limite pela direita, o limite pela esquerda. Então, vamos ver o limite pela direita. O limite quando x tende a zero pela direita. Certo? Quando x tende a zero pela direita, essa função é maior que zero. Ou o x é maior que zero, né? Então, a gente vai ter x sobre x, certo? Quando x tende a zero. X sobre x é igual a 1. Certo? X sobre x é igual a 1. Então, se eu pegar aqui agora o limite da função quando x tende a zero pela esquerda, então quando ele tende pela esquerda, então o zero é menor, o x é menor que zero. Então a função, só lembrando, a função modular, ela diz o seguinte, ó, a função diz o seguinte: o módulo de x é igual a x se x for maior que zero, ou igual, né? E menos x se x for menor que zero. Então, por exemplo, x igual a menos 3. Então, menos 3 é menor que zero, então fica menos 3. Por isso que fica mais 3, sempre positivo, né?
Bem, então para essa segunda parte eu vou ter que admitir que o meu x é negativo, né? Vai ser o que? X dividido por menos x. Isso aqui é menos 1. Então, se o limite pela direita, como o limite de f de x, quando x tende a zero, pela direita, é diferente do limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, então f não é contínua. Não é contínua, pois não existe o limite de f de x, fazer melhor colocando simbolicamente, o limite de f de x quando x tende a zero. Bem, se pelo tópico B, né, o tópico B não foi cumprido, então a gente não pode admitir que essa função seja contínua. E aqui está a prova, né? Quando o x é negativo, fica o número negativo no módulo sobre o número negativo lá em cima, né, no primeiro, né, no numerador, né? Então, até aqui ela é contínua, né? Quando ela chega no ponto x igual a zero, quando ela chega a x igual a zero, ele admite esse valor aqui, tá certo? X igual a zero. Então, tanto à direita quanto à esquerda, o limite à direita vai para 1. O limite à esquerda vai para menos 1. E o ponto de x igual a zero vai dar igual a zero. Então, não existe o limite, então não tem nem como você fazer o julgamento se ele é igual ou não a f de zero, tá? Vamos para mais uma questão aqui. Outra questão, outra função por partes. Aqui tem um comportamento x mais 3 se x for maior ou igual a menos 1, e menos x mais 1 se x for menor que menos 1, tá? Então, menos 1 é o ponto crítico desse negócio aí, tá certo? O ponto onde ele pode ser ou não contínuo. Então eu vou usar primeiro o primeiro ponto, né? Primeiro tópico A. Será que essa função ela está definida em menos 1? Então h de menos 1 está definida assim. Como menos 1 é igual a menos 1 aqui, né? Nós vamos usar essa parte aqui, ele é maior ou igual. Então a gente vai usar x menos 3, x mais 3. Então vai ficar igual a menos 1 mais 3 e é igual a 2. Muito bem. Então o primeiro ponto está aqui, certo? Sem problema, né? Agora vamos para o ponto B, o tópico B, né? O item B. Será que o limite de f de x, de h de x, quando x tende a menos 1 existe? Então vamos ver os dois limites, tá? Primeiramente eu vou ver aqui o limite lateral. Então o limite de h de x, quando x tende
a menos 1 pela direita, certo? Então, para valores acima de menos 1, né, nós vamos usar a primeira parte da nossa função. Então, isso aqui é o limite de x mais 3 quando x tende a menos 1. Certo? Pela direita. Só substituir, vai ficar menos 1 mais 3, que é igual a 2. Ótimo. Pela direita, tá tranquilo. Agora vamos ver pela esquerda. Limite de h de x quando x tende a menos 1 pela esquerda é igual. A parte pela esquerda ele vai ser menor que menos 1, tá? Se ele é menor que menos 1, nós vamos usar a segunda parte da nossa função. Então vai ser o limite de menos x mais 1 quando x tende a menos 1 pela esquerda. Eu podia colocar direto, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo. Então é só substituir, vai ficar menos da função, menos 1, que é o valor que eu estou substituindo, 1 mais 1, que é igual a 2. Então observe que o valor do limite de h de x, quando h de x tende a menos 1 pela direita e pela esquerda, são iguais. Tá certo? Então o limite de h de x, quando x tende a 2, tende a menos 1, é 2. Pronto. E aí fica fácil para a gente resolver o tópico C, né? O item C, tá certo? No item C, a gente quer saber o quê? Queremos saber se o limite de h de x, quando x tende a menos 1, é igual a h de menos 1. Se isso for verdade, então essa função é contínua. Observe que h de menos 1 é 2, e o limite existe e é 2. Então isso aqui tudo é igual a 2. Então realmente essa função é contínua. Aqui está o gráfico da função, certo? Observe que em todos os pontos da função o lápis não sai do papel, tá? De forma grosseira, né? Ó, você vai fazendo a função em todo o trajeto, ele não sai do papel hora nenhuma, tá certo? Claro, isso é só uma forma grosseira de compreender o que seria a função contínua. Tá bom? Vamos para a próxima agora. Essa próxima é uma função também por partes. As funções mais preocupantes, assim, na hora que a gente tá resolvendo tá decidindo se uma função ou julgando se uma função é ou não contínua, geralmente são as funções por partes, né? Então vamos lá. Algumas funções trigonométricas, né, como a função, por exemplo, tangente de x, quando x tende a π sobre 2, por exemplo, então a gente sabe que naquele ponto existe uma descontinuidade, né? E outras funções, tá? Funções logarítmicas, tem algumas restrições, mas dentro do domínio das funções, elas são todas contínuas, mas nós vamos ver isso lá na frente. Vamos lá, então, observe que vamos usar o mesmo critério. Primeiro vamos ver pelo ponto A, tá certo? O item A, se ele satisfaz. Será que g de menos 2 está bem definido? Bem, se x for igual a menos 2, então g de x vai ser 3. Então, pode marcar que é aprovado, tá certo? Então, o primeiro ponto está tranquilo. Agora vamos para o segundo ponto, o item B. Para saber se o item B cumpre, eu preciso ver se
existe o limite de g de x quando x tende a menos 2, tá? Observe que o limite de g de x quando x tende a menos 2 é o limite de 1 sobre x mais 2 quando x tende a menos 2. Se a gente vê isso aqui pela direita, tá? Então, a gente vai ficar 1 sobre 0 pela direita. Opa. Ixi. 1 sobre 0 pela direita, tá? E vai para mais infinito. Se a gente for fazer isso também, tá aqui, o limite de 1 x mais 2 quando x tende a menos 2 pela esquerda vai ficar 1 sobre 0 pela esquerda e vai tender a menos infinito, certo? Bem, então não existe, logo não existe, né? Como limite de g de x quando x tende a menos 2 pela direita é diferente do limite de g de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, então g não pode ser contínuo, né? Então g não é contínuo em x igual a menos 2. Certo? Aqui está o gráfico, né? Como o limite pela esquerda tende a menos infinito, pela direita tende a mais infinito, e o ponto x igual a 2 é definido, mas nem vai para mais infinito nem para menos infinito, né? Já era imaginado que não ia dar certo, tá? Não é contínuo. Bem, nós vimos esses exemplos agora, tá certo? No próximo vídeo nós vamos ver as propriedades da continuidade. Até o próximo vídeo.